Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo que envolve. Esse canal aqui é do Teorema Militar, pessoal, que é o meu curso, e aproveito aqui para convidar vocês a conhecer. Se você ainda não é nosso aluno, se inscreva aí no link que está na descrição do vídeo, faça sua matrícula que você não vai se arrepender de ser o nosso aluno aí para ser aprovado nos mais diversos concursos militares, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui para falar como revisar nessa reta final que estamos aí, né, para a ESA, né? Falta menos de 2 meses, então como a gente vai revisar para a ESA nesses menos de 2 meses que restam aí para o dia do concurso, beleza, pessoal? Galera, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, esse é um momento onde alguns alunos já terminaram o edital, outros não terminaram, a maioria não terminou. E o primeiro recado que eu tenho para dar para vocês de reta final é o seguinte: apesar de estarmos de fato na reta final, ainda dá tempo de ver conteúdos. Então, não muda muita coisa na preparação nessa reta final, tá certo? Então, se você ainda não terminou o edital, ainda dá tempo de continuar pegando conteúdos, tá certo? Muita gente fala assim, mas precisa terminar o edital para fazer o concurso? Cara, tem muita gente que não termina e é aprovado, tá certo? Então tem cara que vai para a prova às vezes faltando ali 10, 15, até 20% do edital sem ter visto e acaba sendo aprovado, tá certo? Porque a maior parte ali do conteúdo ele aprendeu e aprendeu de verdade, tá certo? Então, é possível, sem problema nenhum, você fazer um bom concurso sem ter completado o edital. Ao mesmo tempo que também é muito possível você terminar esses conteúdos, porque não é um número absurdo de coisas. E obviamente quem souber todo o edital e de fato estar sabendo isso, né, as chances aumentam. Por quê? Porque no concurso está propenso a cair qualquer assunto que está no edital. Então, se você tiver o maior volume de informações ali, você está correndo menos risco de não conseguir fazer uma questão, não por não saber, mas porque você nem viu aquele assunto. Então talvez se você visse, você conseguiria fazer tranquilamente. Ainda mais falando de ESA, que o nível não é tão alto, então é óbvio que o ideal é que você vá para o concurso com todas as matérias vistas, tá certo? Mas o primeiro recado é, como revisar faltando 2 meses? Primeira coisa é realmente você continuar vendo as matérias caso você não tenha terminado, tá certo? Outras coisas que tem a ver com essa reta final, tá? Fazer provas anteriores é muito importante? Sim. Nessa reta final, uma das coisas que vai te ajudar bastante é você fazer as provas anteriores. É meio óbvio, né? Mas é muito importante que você faça. E agora não é aquela hora de fazer provas anteriores como lista, tá certo? Claro que se aparecer, até tem um vídeo aqui no canal sobre como estudar provas anteriores. Claro que se você não terminou o edital ainda, você vai estar fazendo lista de exercícios, fazendo uma série de coisas. Se aparecem exercícios da ESA ali no meio, obviamente que você vai tentar fazer e dane-se, tá certo? Mas já é o momento de você começar a fazer as provas anteriores como simulado, tá certo? Você pegar ali um dia, cronometrar de fato as horas de simulado idêntica à hora da prova, né? A quantidade de horas ali, e testar ali os seus conhecimentos e fazer, tá? Então isso é uma boa forma de revisar, beleza? Qual é a outra forma? Você começar a fazer listas de exercício de assuntos passados, tá certo? Que você vê que não está indo muito bem. Professor, mas como é que eu vou saber quais assuntos eu tenho que ver que eu não estou muito bem? Bom, primeiro que a sua própria consciência, a sua própria autoanálise vai dizer sobre isso. Isso é uma primeira coisa. Você, olhando para os seus estudos, para isso, você acaba já sabendo. Por exemplo, eu não estou muito bem em, sei lá, História do Brasil, em tal assunto de História do Brasil. Eu não estou muito bem em Morfologia aqui, em, sei lá, tal assunto. Eu não estou muito bem aqui, em polinômios. Enfim, você já consegue, obviamente, com a sua experiência de estudo, para quem está estudando de verdade, fazer esse diagnóstico, tá? Mas, às vezes você não tem nem a consciência de que não está sabendo determinada coisa ou que esqueceu. Então, esses simulados de provas anteriores e os próprios simulados do curso preparatório que você está fazendo ainda, pode te acender uma luz. Então, você está lá fazendo um simulado, por exemplo, ou uma prova anterior,
de provas anteriores com questões, obviamente, das provas, né? Ou um simulado de questões inéditas, de questões de vestibulares aleatórios, enfim. E ali você tá lá fazendo e você fala, puta, eu não consegui fazer essa questão porque eu estou esquecendo de tal assunto. Por exemplo, poxa, eu não fiz uma questão aqui que envolvia, sei lá, trigonometria, porque eu não lembrei determinada fórmula, determinada lei da trigonometria. Então é uma luz que se acende para que você faça uma lista de exercícios a mais desse assunto. Por exemplo, se você tiver no Teorema Militar, lá tem o banco de questões, e você pode ir lá no banco de questões e fazer uma lista de 50 exercícios só de trigonometria, ou qualquer outro banco de questões que você use, né? Nós sabemos que hoje são 2 grandes bancos de questões que tem aí, não vou ficar falando do concorrente, mas tem também um banco de questões lá, a gente sabe. Então você poderia também fazer isso, ou buscar num livro, buscar na internet se você não tem banco de questões, e aí você vai revisando os assuntos, beleza? Galera, e para fechar isso, eu gostaria de avisar vocês que no dia 29 de julho, agora, hoje eu tô gravando esse vídeo numa quinta-feira, dia 25, na segunda-feira, dia 29 de julho, às 20 horas, eu farei uma live, que na verdade será uma aula inaugural, para uma reta final para a ESA. Então, nós teremos aqui 6 semanas, praticamente todos os dias, pelo menos de segunda a quinta ali, nós teremos lives revisionais para a ESA. Então você vai ser aluno do Teorema Militar por 6 semanas. Esse conteúdo de revisão final, de reta final, ele seria cobrado aí por em torno de R$300. Só que eu farei por R$0. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Eu farei de graça esse revisional de 6 semanas, e nessas 6 semanas eu incluo aí o Ultimato ESA, que seria a revisão finalzona mesmo na semana do concurso. Então o que eu vou pedir para vocês? No comentário fixado, vou deixar num comentário fixado, tem o link dessa live do dia 29. Então eu quero que vocês entrem lá e ativem o lembrete, tá certo? E venham para a live nessa segunda-feira, dia 29, às 20 horas. Fechou? E aí lá a gente vai revisar uma série de assuntos, tá certo? No dia 29 eu vou passar toda a programação para vocês ficarem ligados, tá certo? E lá você vai ter uma das boas e melhores, digamos, formas de revisar. Porque a gente vai falar de um monte de assuntos, tá certo? E ali você tem como ter uma aula, resolver exercícios. Então são aulas ali em torno de 1h30, 1h, 2 por ali. E aí você vai ter acesso a isso também, beleza? Com o nosso timaço de professores padrão Teorema Militar aí, beleza? Então, como revisar nesse final? Siga todos esses conselhos que eu dei aqui no vídeo, mais a reta final do Teorema Militar, que vai ser gratuita aqui na internet, tá certo? Aqui no meu canal do YouTube. Então, entrem lá, ativem um lembrete que eu aguardo vocês no dia 29 de julho, às 20 horas. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu aguardo vocês lá. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!